aproveite, pegue este conteúdo e participe, troque, interaja. Se for no ao vivo, aqui no chat. Se for no gravado, manda no direct ou no WhatsApp. Quem já participou comigo sabe, eu tenho maior carinho, respondo com todo cuidado, atenção, agradeço a cada troca de cada um que participa, porque o gostoso é isso, é essa sinergia de participar, ainda mais com um assunto como esse, né? Crença. Muito importante, gente. Vocês sabem o que é crença? Elas são as nossas verdades mais profundas e elas influenciam o nosso sentimento, a nossa linguagem, a nossa ação. Essas verdades profundas, elas vão estar por baixo das nossas escolhas. Então, os nossos parâmetros de vida, tanto no pessoal como no profissional, vão estar de acordo com as nossas crenças. E o que acontece? Essas crenças, elas vão sendo adquiridas conforme nós vamos nos desenvolvendo. Então, na época de criança, nós nos adaptamos às situações, criamos as nossas verdades daquela experiência, daquela vivência, tanto nossa como das outras pessoas. E colocamos um significado naquilo. E aquilo ali, dependendo do impacto emocional, da repetição, vira uma crença. E ela vai ser trabalhada como um padrão no automático. E conforme nós vamos tendo as experiências de vida, isso tende a ser expandido. Porque novas experiências, novas capacidades, novas habilidades, nós vamos tendo outras percepções e visões do mundo e vamos adaptando esta crença, esse conteúdo que nós temos na memória. Mas algumas crenças não sofrem essa mudança, né? Não passam, não é que não sofrem, elas não passam, né, por essa mudança. E muitas vezes o que acontece com isso? Gera sofrimento pra gente. Por quê? Porque nós temos uma percepção do mundo e nós temos uma verdade interna diferente. Então, a percepção de mundo, ela muitas vezes ela está mais atualizada que uma convicção interna. E como nós sentimos essa dificuldade, nós entendemos que tem algo errado. E como crença, ela é uma coisa assim, muito enraizada na gente, e ela está a nível de sobrevivência, ela tem prioridade, ela muitas vezes ela vai nos fazer confirmar essa nossa verdade, essa nossa convicção. Então, se nós acreditamos, por exemplo, né, que nós somos uma pessoa que temos medo de conflito, algumas das vezes essa crença veio da época de criança. Nós tivemos, por exemplo, pais super protetores. Então, naquela época, frente aos nossos pais, nós éramos inferiores, eles nos protegiam muito. E isso foi significado da maneira que nós deveríamos reagir. Não ir confrontar contra ele, porque nós não podíamos fazer isso. Não era o ideal. O bom era ser subserviente, ser uma pessoa que não entra em confronto. Nós fomos crescendo, adquirimos habilidade, capacidade, nós trabalhamos novos pontos de vista, mas isso aí foi numa época que foi significado de uma forma ali tão solidificada que nós não conseguimos atualizar essa informação. Então, quando nós pegamos uma pessoa que nós vemos ali que temos que entrar num conflito, num confronto de ideias, nós paralisamos, nós mudamos o nosso ponto de vista, nós concordamos só para não entrar em debate, por uma experiência, uma vivência, uma crença que está lá do passado muitas vezes. Porque nas habilidades, capacidades, comportamentos que nós temos atualizados, nós temos meios de chegar
Há outras soluções entrando em acordo, em negociação, mas nós não temos essa crença que é desta maneira que nós devemos agir. Ter esses comportamentos, que o resultado bom é esse. E nós nos paralisamos muitas vezes. Então, quando nós temos esse tipo de crença, que ele nos paralisa de nos adaptarmos melhor ao meio, ela é uma crença limitante. Então, a crença por si só, ela é um limite. Ela é um limite de um regulamento, de uma forma de agir, de um julgamento de uma situação. Então, ela vai nos dar uma visão de mundo, ela vai nos limitar. Mas se essa visão de mundo nos facilita, nos torna útil, termos um padrão de agir de acordo com as nossas crenças, nossas verdades, nos economiza energia no dia a dia, ela é vital, ela é boa. Agora, se essa crença nos causa problemas, ela já não é tão boa. E quando essa crença nos paralisa, nos impede de atingirmos os objetivos, ou estão nos causando um conflito interno, que pode ser em termos de sentimento, pode ser em termos de pensamento limitante, pode ser resultado, pode ser desgaste em relacionamento. Então, quando nós não estamos conseguindo comportamentos, ações da melhor forma possível nas nossas habilidades e competência, muitas vezes porque nós temos crenças enraizadas, limitantes, que nós nem nos apercebemos dela. Nos apercebemos que tem algo errado, mas não o que trabalhar. E quando nós não temos clareza do que trabalhar, fica muito mais complexo, né? Vamos a trabalhar o que se a gente não tem essa clareza? Então a gente gira sobre o problema, fica girando, às vezes consegue uma solução pontual para aquilo ali, mas quando à frente nós estamos de novo com aquele tipo de situação, voltamos a agir de modelo padrão das nossas crenças, que não foram atualizadas para as nossas experiências, vivências, capacidades, competências atuais. Agora, isso pode ser mudado. E como mudado? Como as crenças, elas são nessa base de sobrevivência, é bem complexo sozinho você conseguir. Mas um olhar de observador e com ferramentas adequadas, isso se torna muito mais eficaz, se torna muito mais rápido, muito mais produtivo, chegar a uma ressignificação das crenças, né? Por exemplo, temos ferramentas em termos de processos comportamentais, cognitivos comportamentais, trabalhando ali a parte dos comportamentos, dando diagnóstico de como você tem o seu comportamento, como as pessoas à sua volta se comportam, quais as características desses comportamentos, como se comportar de volta. E essa expansão, juntamente com um trabalho de ressignificação, de cognição, ele te leva a novos patamares. E o que acontece? Sua visão de mundo expande. Bem-vinda, amiga Marisa! Olha, quanto tempo, lindona! Bem-vinda, Rômulo e quem tiver aí mais pra cima também. Então, é de fundamental importância trabalharmos essas crenças, porque senão acabamos nos paralisando. E essas crenças, elas atingem todos os níveis. Nós podemos ter situações em que a nossa identidade está prejudicada por termos uma crença limitante que já não corresponde à realidade. A nossa visão interna, nossa comunicação interna é uma e nossa percepção de mundo é outro. Então, o que nos chega é o resultado
que não conseguimos fazer alguma coisa, que não temos um melhor relacionamento, que não conseguimos o posicionamento que nós queremos, que nós temos iniciativas e não temos acabativas. Então nós vemos o problema que isso causa, mas algumas das vezes não conseguimos identificar da onde vem esse comportamento, por que pensamos dessa forma, por que estamos nos sentindo assim, como agir diferente, e continuamos a reproduzir esses comportamentos. Se for a nível de capacidade, então, não vamos nos sentir preparados, capazes. Então, por exemplo, uma pessoa que se sentiu assim, envergonhada durante o desenvolvimento, principalmente na fase de criança, por alguma situação, alguma exposição na turma, alguma exposição de brincadeira de colegas, alguma exposição em família, ela se sentiu envergonhada de falar com as pessoas e trouxe essa significação de uma coisa a se proteger, a não passar de novo por isso. O que acontece quando ela está, por exemplo, na vida profissional? Tem uma reunião e ela tem que falar na reunião e ela não tem total domínio do assunto, mas ela tem competências, habilidades para desenvolver aquela participação dela. Ela tem uma ideia para colocar, mesmo que não tenha total domínio. Mas qual é a crença que vai prevalecer? A crença que ela tem vergonha de falar, a crença que ela tem que se proteger daquele resultado não bom de exposição. Então, acontece que no trabalho ela vai perder a oportunidade de mostrar conhecimento, de participação, de novas ideias, por uma crença que já não é mais alinhada com a sua percepção de mundo, com o seu momento de mundo. Porém, a sua comunicação interna não está alinhada. E isso, com ferramentas, nós podemos ressignificar, podemos trabalhar. Agora, cabe a você permitir-se fazer isso. Por quê? Porque como a crença ela está nesse nível de sobrevivência, ela nos conta várias historinhas. Ah, não precisa, é assim mesmo, acontece com todo mundo, generaliza as situações e nos faz acreditar que não tem outra maneira de fazer, que é desta maneira mesmo, que é assim mesmo. Mas existe sim outras maneiras de fazer. Então, quando você sentir que tem um pensamento, um sentimento, um comportamento frente a uma situação que não está de acordo com o que você deseja, com o seu momento atual, com o seu eu de hoje, ou com o seu eu que você deseja ser, ou mesmo que não está demonstrando as suas capacidades na execução atual, venha verificar se não tem uma crença limitante que gera esse incômodo, gera essa sensação que tem algo errado, mas você não consegue muitas vezes clarear o problema suficientemente bem para ressignificá-lo. Não tem as ferramentas adequadas, não tem essa visão, essa comunicação para chegar lá e trocar essas significações. Mas com as ferramentas de coaching, de PNL, de perfil comportamental, é possível fazer de uma forma assim, em um processo já muda muito de patamar, tanto interno, quanto com as pessoas à sua volta, quanto no profissional, porque é um alinhamento. E quando nós alinhamos a maneira que nós nos relacionamos conosco, nós vamos nos relacionar com as pessoas também de forma diferente e vamos gerar relacionamentos mais conectados e melhores resultados. Então, é tudo uma conexão, é tudo um crescimento, é tudo uma jornada. Agora também, algumas vezes, essa crença, ela vai na parte do merecimento. Quando ela vai no merecimento, algumas vezes, assim, de fatores de dinheiro, que a família comunicou assim, dinheiro não é bom, dinheiro é sujo,
Mas o significado que a família deu na época que foi falado é sujo. Então não é para ficar na sua mão, não é para ter dinheiro. Esse significado do que foi falado era daquela época que você não precisava lidar com dinheiro, você não tinha habilidade, competências para isso. Hoje você cresceu, se desenvolveu, e se você tem essa crença, você vai se livrar do dinheiro que vier na sua mão. Simplesmente por uma crença base, que ela não está adequada à sua real vivência de mundo, à sua real competência, habilidade, ao seu direcionamento, ao seu objetivo, e vai prejudicar você a alcançar. Mesmo que alcance, você vai arrumar um jeito de se sabotar, porque crença é base. Então, ela vai trabalhar toda essa máquina estrutural que é o nosso sistema nervoso, para poder termos sentimentos, para podermos termos comportamentos e ações para que sejam congruentes com a crença vigente. Então, se a crença vigente é que dinheiro não é bom, ela vai dar um jeito de se livrar do dinheiro, gastando de qualquer forma, de coisas assim que não vão te gerar no longo prazo resultados que você deseja, merece, somente para estar alinhado com essa crença. Então, entende como a crença ela está por base de muitas situações que a gente vê que não estão com resultados bons, positivos, melhores possíveis? Exato. Ela está por baixo, ela está na nossa verdade, ela está no nosso acreditar na possibilidade de fazer algo. Então, se você tem uma crença que você não é merecedor, você não vai ter essa crença de possibilidade de fazer algo, de ganhar algo, de ser para você, simplesmente porque a crença está desalinhada. Porque a crença foi significada em um contexto que não é o mesmo que você está hoje. Mas se ela foi sob forte impacto emocional ou faladas repetidas vezes, e no processo natural de evolução você não realinhou essa crença, pode ser ela que está te paralisando. Ela e algumas outras, porque normalmente elas desencadeiam outras similares que vai prejudicar a sua vida, porque ela vai utilizar neste contexto e em outros contextos que ela acha que tem que trabalhar desta forma, com economia de energia, reproduzindo este resultado que ela significou como bom. Então, o bom dela era para um contexto muito diferente do seu atual. Então, se você verifica que seus resultados, seus relacionamentos estão prejudicados, venha trabalhar suas crenças, veja o que por baixo disso está passando, que tipo de verdade, que tipo de pensamento você tem a maior parte do tempo. Porque você é o seu grande sabotador através desses pensamentos, se eles são limitantes. Então, se você tem muito pensamento, aquele pensamento recorrente, e esses pensamentos te levam a sentimentos e comportamentos que não te trazem os melhores resultados, relacionamentos, sentimentos, luz vermelha. Venha trabalhar crenças, são crenças limitantes. E esse trabalho, ele é feito assim com base na inteligência emocional. Por quê? É a maneira de nós fortalecermos a maneira de nós lidarmos com as nossas emoções. Porque as emoções, todos nós temos, faz parte do ser humano ter as emoções. É através das emoções que o nosso organismo trabalha, gerando sentimentos, gerando atitudes, gerando comunicações automáticas que são necessárias à nossa sobrevivência. Agora, administrar essas emoções da melhor forma é uma coisa que você tem que se permitir se você deseja um domínio emocional maior, se você deseja mais ainda usar as emoções a seu favor.
Porque as pessoas de alta performance, além de terem o domínio emocional, elas usam a emoção ao seu favor. Porque da mesma forma que uma crença limitante, ela gera essas emoções, sentimentos, pensamentos, comportamentos e atitudes e comunicação negativa, as crenças fortalecedoras, elas empoderam você. Elas fazem você visualizar alguma coisa com sentimento, com comunicação, com atitude que levam à execução, que levam a tangibilizar o seu objetivo. Tanto seja objetivo pessoal, de cuidar de si, de paz de espírito, seja em termos de convívio. Rejane, amiga lindona, boa noite. Maria Jailza, muito bem-vinda, linda. Isabela entrou aqui também e todos aqui que estão aqui pra cima. Então, é muito importante a questão da crença. Se você tem uma crença fortalecedora em termos de relacionamento, você vai agir diferente, tanto com você, porque você é uma pessoa, você se relaciona com você, tanto com as outras pessoas, e principalmente são as pessoas que estão ao seu redor. Então, quando nós temos uma crença fortalecedora, nós levamos, transmitimos às pessoas a nossa volta. Então, nós vamos criar filhos numa comunicação empoderadora, numa comunicação dele se relacionar bem com as outras pessoas, numa relação harmoniosa. Nós vamos criar elo de conexão com as pessoas. Nós vamos ter facilidade tanto nas habilidades intrapessoais como interpessoais. E expandindo ainda muitas vezes com algumas técnicas de comunicação para as atividades também em grupos, habilidades sociais, de empatia, de trabalho em equipe, e isso com crenças fortalecedoras. Desde a crença na sua identidade, no seu eu sou, como as crenças de habilidades, capacidade, como as crenças de merecimento. Porque se você está desalinhado, você não vai ser sua melhor versão. E não sendo para você uma boa pessoa, como é que você vai transmitir ser uma boa pessoa para os outros? Não vai. Para ser sua melhor versão, para passar uma comunicação confiante, você tem que ser confiante, não só estar. Estar é por um momento, é ser uma pessoa confiante. Porque quando você é uma pessoa confiante, mesmo que você não esteja no seu melhor momento, mas você acredita no seu valor, você acredita na sua ideia, você acredita que pode levar o melhor para as pessoas, você se adapta, porque são crenças fortalecedoras. Elas te auxiliam a se adaptar com o meio, mesmo ante os desafios da vida. Porque ao desenvolver a inteligência emocional, ela faz essa parte, traz essa parte do conhecimento, você se conhecer, você gerenciar suas emoções, você utilizar a motivação para poder usar melhor as emoções a seu favor. Então, quando tem os desafios da vida, você passa por eles. Então, se você levou um baque, é um pequeno baque, dá um amortecimento. Ou quando é um baque maior, mas o tempo de resposta para você voltar é muito maior, muito mais rápido, não muito maior de tempo. Mas você volta com muito mais facilidade. Por quê? Porque você tem inteligência emocional. Então você consegue se gerenciar, você usa suas crenças, usa suas emoções a seu favor. E com isso, você vai ter relacionamentos muito mais conectados. Porque você tem essa confiança, essa credibilidade com você primeiro e você passa para as pessoas. E a partir daí você vai desenvolvendo essa parte social de empatia, de se colocar com a visão do mundo do outro, para você poder ali utilizar outras técnicas de comunicação, por exemplo, como a escuta ativa,
né, escutar verdadeiramente a pessoa, ter o entendimento do que aquela situação causa na pessoa e você conseguir resolver muito mais simplesmente as questões. Então, uma questão que seria um conflito, você desembaraça, porque você se conecta às pessoas, você vai passa essa confiança às pessoas que você quer verdadeiramente, genuinamente ajudá-la. Porque você tem essa confiança em você, que você pode, você consegue, você merece essa conexão com o outro. E nós somos seres sociais. Então essa conexão pra gente, ela é muito poderosa, é muito boa, faz parte do ser humano se conectar. E traz muita realização, muita fortaleza, traz muito sentimento positivo, porque nós vamos estar fazendo coisas boas por nós, ajudando as outras pessoas. E essa conexão, ela vai ficando maior, vai ficando crenças cada vez mais poderosas, atingindo numa sinergia muito mais pessoas. Agora, entende que como as crenças, elas estão por baixo da nossa consciência, como é uma permissão de você se trabalhar, e qual o momento que você deve procurar uma ajuda para se trabalhar. Se você está sentindo que alguma coisa está errado, se você tem estranhamento nos relacionamentos, se você está sentindo que na sua comunicação, no seu legado de vida para o seu filho, você age com uma intensidade emocional nas situações muito maior do que as circunstâncias pedem. Da onde vem essa comunicação? Se você já tem uma capacidade, uma habilidade de lidar com a situação muito maior, muito melhor do que você está executando, e justamente com a pessoa que você mais ama, uma pessoa da sua família, seu filho, seu marido, ou as pessoas, colegas de trabalho próximas, ou até mesmo com o cliente, não está tendo sua melhor comunicação com o que você pode, devido a crenças que você tem que fazer desta outra maneira ressignificada, significada mais antiga, podendo ressignificar para uma nova maneira. Então, se você vê esses resultados ou percebe essa intensidade emocional demasiada frente a algumas situações, seja ela se exasperando, porque dependendo do perfil comportamental, essa reação ela é prejudicial, tanto na máxima, quando a pessoa gera raiva demais, ou não precisa ser no verbal, tá, gente? Até porque o verbal é 7% do que a gente comunica. Muitas vezes ele é no não verbal, ele transpassa no tom de voz, nas microexpressões, no gestual. Então, as palavras também podem não ser as melhores possíveis, mas principalmente o não verbal. Ele vai e atinge a outra pessoa. E ela se sentindo atingida, ela vai ter uma comunicação defensiva também. Então não vai gerar uma harmonia, não vai gerar um entendimento, não vai gerar uma compreensão que deveria. E essa pessoa que você está transpassando essa comunicação, sendo um filho seu, por exemplo, ele vai levar essa comunicação porque você é a autoridade frente a ele. Pai, mãe, tio, pessoa que cuida dele. E você está passando com uma forte intensidade emocional ou repetidas vezes, ele vai levar isso para a vida e vai gerar essas crenças que você não gosta nele. Olha, gente, levar justamente o que a gente muitas vezes se trabalha, se desenvolve, expressa às vezes em outros papéis na nossa vida, por exemplo, no trabalho de forma diferente, e com as pessoas mais próximas da gente, por exemplo, filho, marido, amigos, ou até um colega de trabalho mais próximo, uma comunicação com uma crença muito limitadora de utilizar tantos recursos bons que nós temos para fazermos de formas melhor, diferente, e termos com isso resultados muito melhores. Porque, poxa, é gratificante, né? A gente se identificar com a pessoa, a gente se relacionar bem, a gente ter relacionamento harmonioso, ter realização pessoal,
com a gente mesmo, né? A gente se sentir bem, também com a conversa com as pessoas, mais ainda com os nossos entes queridos, ou no trabalho que nós passamos tantas horas linkados ali com as pessoas no nosso trabalho. Ou até mesmo com o cliente, nós lidamos com o cliente, temos o nosso lado comercial, então não é a melhor abordagem, nós não utilizamos todo o potencial que nós poderíamos, nós não transmitimos a confiança, não transmitimos a credibilidade, não transmitimos o real, genuíno interesse na nossa empatia com ele, às vezes por uma crença limitante que nós temos trazendo naquele tipo de situação. E pode ser uma situação específica que nós tratamos de forma genérica. Nós resolvemos outras situações de outras maneiras, mas alguma situação de embate, de conflito, nós vamos para o modelo padrão. Até porque são situações que demandam mais energia. Como uma situação comercial, uma negociação, como uma divergência de ideias, como uma venda do nosso pessoal, no nosso posicionamento, nossa venda como autoridade, como consultor, como líder. Então, em algumas situações específicas, vão exigir da gente mais consumo de energia. E nós, muitas vezes, de forma inconsciente, vamos pegar esses padrões. E se esses padrões forem limitadores, eles não foram atualizados com a nossa percepção, com a nossa real competências e habilidades do momento. E vão usar não o nosso melhor. E mais ainda, vão deixar o emocional dominar. E com o emocional dominando, vai passar para o outro uma questão dele se proteger. E essa proteção ainda afasta mais ainda os relacionamentos. E aí, amigos, comentem aí. Qual a situação hoje que vocês vivem, seja de conflito em relacionamento, sejam de pensamentos limitantes. Escrevam aqui para eu dar um comentário aqui, dar uma sugestão aí de uma ressignificação de comunicação. Porque esse trabalho, ele tem as ferramentas de forma interna de ressignificar, tem as ferramentas de fortalecer o emocional para você usar a seu favor, e tem também a expansão da comunicação, trabalhar novas abordagens de comunicação, mais efetivas, mais eficazes, mais empáticas. Quer botar uma situação aqui pra gente debater. Eu não consigo. Normalmente, os alunos, quando eu faço mentoria, um pensamento que vem muito, tá, gente? Eu não consigo. Por quê? Porque eu não consigo faz parte da nossa vida em muitos momentos, né, gente? Tem muitas vezes que a gente não consegue as coisas. Só que você tem a opção de ressignificar isso aí. E tem a opção de encarar isso como um desafio. Eu não consigo ainda. Mas eu posso trabalhar como crença que eu tenho como conseguir. Então, se eu ressignifico uma crença que eu não consigo ainda em termos de mentalidade e uma crença que eu consigo superar os desafios, esse eu não consigo, ele muda. Ele é transferido para uma significância muito pequena. Realmente, tem coisas que você não consegue. E tudo bem. Faz parte do ser humano. Aceito e trabalho o meu melhor todo dia, enquanto eu não consigo fazer melhor ainda. Mas eu não consigo ainda, mas estou trabalhando para conseguir. E eu sou capaz de superar o desafio. Então você está visualizando lá na frente que você vai conseguir. Você está com uma crença diferente. E aqui, gente, eu estou falando só a questão da cognição. Ainda mais quando é trabalhado em termos de ferramentas emocionais. Quando é trabalhado em termos de perfil comportamental.
Algumas pessoas aqui já fizeram perfil comportamental. Alguém comenta aqui que já fez perfil comportamental comigo. Como é você lidar com uma situação quando você sabe as suas características, as características das pessoas? É mais fácil? É mais simples? Vem melhor a abordagem, as palavras, o entendimento da situação? Vem melhor, né, gente? Vem de uma forma muito mais simples, muito mais clara. E com isso, você gera muito melhores resultados. Então, se você tem essas crenças na sua vida, ou acredita que as tem pelos seus resultados, pelas suas percepções de incômodo, de resultados em relacionamentos que você não quer continuar passando para os seus filhos, esse limitador que você vê, esse estresse emocional que não deveria ser desta forma, ou você vê que você se paralisa, se sentindo inferior, então alguma ressignificação antiga aí sua, da época que você não tinha realmente como agir de forma diferente nas interações de ideias diferentes, e você está se paralisando, tanto para argumentação e muitas vezes também na exposição, né? Vai fazer um vídeo, vai fazer uma reunião, vai falar com a equipe e surgem aquelas questões diferentes, e você poderia estar trabalhando a equipe, o engajamento, o feedback de maneira diferente, de posse dessa nova crença, dessa nova expansão de comunicação, desse desenvolvimento de inteligência emocional. Então, perceba as crenças que você está na sua vida. Se você percebe as suas crenças, a sua comunicação interna e a sua percepção de mundo estão te levando aonde você quer, uau, celebra! Agora, se está causando problema, ou mais ainda, se esses problemas estão te afastando de chegar ao seu objetivo, levante a mãozinha aqui, mande mensagem, vamos trabalhar essas crenças para que você tenha o seu melhor, seja o seu melhor, ao cuidar de si, ao cuidar do outro, ao se relacionar, ao fazer relacionamentos profissionais e ter melhores resultados também nas abordagens comerciais. Então, ficamos por aqui. Alguém quer comentar alguma coisa aí das crenças? Gostaram? É um assunto top, né? Crença, porque tá por baixo de tudo, gente. Ele influencia as nossas escolhas, as nossas decisões. Então, se nós não temos as crenças bem trabalhadas, dificulta até nossas escolhas, porque nós temos, às vezes, parâmetros dúbios. Temos aí crenças que não estão alinhadas. Às vezes tem mais de uma crença limitadora e elas estão entrando em conflito com outras áreas, ou de crença, ou de habilidade, de capacidade. Isso aí dificulta as nossas escolhas. Então, venha significar melhor as suas crenças para que você use todos os seus recursos, toda a sua capacidade e principalmente saiba as que você quer fortalecer para que você chegue a melhores relacionamentos e a melhores resultados. E é isso, né? E principalmente com saúde, né, gente? Porque dos sintomas assim que mais aparecem é quando a pessoa fica engolindo as situações e acaba até doente por conta disso. Então, além de fazer mal ao outro, essas crenças, esses bloqueios emocionais fazem muito mal a gente. Então, vamos cuidar de nós para podermos cuidar melhor dos outros, para podermos melhor cuidar dos nossos resultados. Aguarda aí vocês que estiverem percebendo que tem coisa a ser trabalhada, gente, venha trabalhar, desenvolva emocional. Temos ferramentas aí de PNL, comportamental, de coaching, de cognitivo, para poder colocar você no seu melhor, tanto com você como com as outras pessoas. E isso aí, gente, você leva para a vida, sendo em cargo de liderança ou não. E principalmente, né, é para todos, tá? Porque as emoções todos nós temos, mas as mulheres, porque historicamente as mulheres foram assim ensinadas a serem mais vulneráveis,
a engolirem mais sapo, a terem um outro tipo de comportamento que hoje a vida moderna exige essa equiparação, exige esse grau de decisão, e fora a vida mesmo, né, de ser mãe, esposa, trabalhar fora. Então, muitas vezes esse emocional, para fazer isso tudo, ela se exige tanto que acaba afetando a qualidade de vida, a qualidade de saúde ou de algum dos seus relacionamentos. Então, saiba que é possível trabalhar com uma sinergia em todas as áreas da vida, sendo o seu melhor a cada dia. Precisando de ajuda, precisando aí elevar o patamar das suas emoções para que elas ajam a seu favor, mesmo que os resultados já estejam bons, mas que elas sejam resultados melhores ainda, manda mensagem aí que a gente conversa, fazemos um processo aí, eu caminho junto com você para te levar a novas crenças, novo mindset, novo modelo mental, e ter aí uma comunicação muito mais fortalecedora. Ó, beijo no coração e até quarta!